escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, bem, meus adolescentes. Estamos aqui reunidos nesse domingo para mais uma aula da nossa escola dominical. É um prazer estar com vocês aqui, sempre reunidos para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Hoje a gente vai estar começando uma revista nova, uma nova etapa, que é essa revista aqui. A revista Você tem 13 mensagens, né? Alusão ao livro, à série 13 Reasons, né? Mas a gente vai estar vendo as 13 mensagens, apenas uma ilustração, né? Mas são referentes às cartas de Paulo, né? Uma viagem pela história da redenção, que a gente vai estar estudando. Algumas pessoas já receberam a revista, tá? do aluno. Se você ainda não recebeu, fale comigo, com o professor Marcos, ou com alguém da escola dominical que você conheça, para que eu possa ir entregar para você. Eu posso deixar a revista na igreja, ou eu posso levar até a sua casa. Tá? É importante para que vocês possam estar acompanhando essa nova série. Tá? Então, primeiramente eu vou convidar você a fechar os seus olhos, para que a gente possa juntos estar orando a Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações. Papai amado, te agradeço por esse momento, essa oportunidade de estarmos reunidos, Pai, num domingo de manhã, para estudar um pouco da Tua Palavra, Pai. Fale ao nosso coração, transmita a Tua mensagem, Pai. Perdoa os nossos pecados. Me usa, Pai. Me usa para levar a Tua Palavra, Senhor. Abençoe o restante desse domingo. Fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, a gente está começando uma lição nova, uma revista nova, aliás, a lição número 1, tá? A lição chamada Cartas para Você, as cartas de Paulo, né? Nosso texto base de hoje é no livro de Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 1. Peço para que você abra sua Bíblia, eu vou ler e você pode acompanhar. Se você não pegou a sua Bíblia, você pode estar pausando o vídeo e ir lá pegar a sua Bíblia para que a gente possa ler juntos. Ok? Então, vamos lá. Gálatas, capítulo 1, todo o capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas de Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, maldito. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem defensa. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vistas das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora pregava a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas, aqui em Gálatas 1, Paulo ele faz uma defesa do seu apostolado, né, e da sua mensagem. Falsos mestres, eles estavam nessa época se infiltrando nas igrejas daquela região da Galácia, e eles vinham minando a autoridade do apóstolo, e introduzir ensinos falsos, como foi. Então nós temos aí um relato de Paulo, né? Eles estavam naquela época escrevendo para a igreja lá da Galácia, da região da Galácia, e uma das coisas que Paulo frisa é com relação aos falsos, ao que estava sendo pregado, né? Nós tínhamos lá falsos mestres, esses falsos mestres estavam se infiltrando de uma forma bem sorrateira, e eles estavam pregando além do evangelho, né? Todos nós sabemos que apenas o evangelho basta. E o que acontecia? Paulo fez um alerta justamente para isso, né? Para que eles ficassem atentos naquela época, justamente com esses falsos mestres que estavam se infiltrando, né? Naquela época, a forma de comunicação que era utilizada eram as cartas, através das cartas que as pessoas se comunicavam, que as mensagens eram passadas, né? Por isso que Paulo escreveu através de uma carta essa mensagem, correto? Quando a gente fala em carta, nós temos, em primeiro lugar, o remetente e o destinatário, certo? O remetente é quem escreve, destinatário é para quem é a carta, correto? Remetente, fica claro, quem que é o remetente dessa carta que a gente está estudando, né? Aliás, quem foi o maior remetente dessas cartas? Vocês sabem? O apóstolo Paulo, correto? Paulo, um breve histórico de Paulo. Paulo nasceu em Tarso, que é a atual região da Turquia. Ele era um cidadão romano e ele era judeu e também era fariseu. E Paulo perseguia os cristãos. Perseguia os cristãos de morte mesmo. Até que ele teve um encontro com Jesus. E depois disso ele se tornou um missionário. E ele pregou a mensagem da cruz. Ele viajava e ele pregava tanto para os judeus e para os gentios, né? Quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Então Paulo pregava para todos. Por causa do histórico de Paulo, e por ele não ser um dos 12 discípulos de Jesus, muita gente
não acreditava na sua conversão e no seu chamado, né? Por isso que na carta de Gálatas, Paulo, ele dá uma longa explicação sobre como conheceu o Evangelho. A gente viu. Tem alguns pontos básicos aí. Ele fala da palavra desarraigar, que significa arrancar a raiz. Onde que ele usa isso daí? Versículo 4. O qual se entregou para si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Outra palavra que ele usa também, seja anátema, maldito, né? Maldito é aquele que prega além do evangelho. Gentios, né? Quando um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro cristão prega, ele prega para todos, não só para os judeus, principalmente naquela época, mas sim para os gentios também. E ele faz questão de deixar isso. E também ele cita Cefas, que era um discípulo de Pedro, com quem ele passou 15 dias. Tá? Primeiro, Paulo fez a questão de iniciar a carta dizendo ser apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem nenhum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai. Né? Paulo jamais conviveu com Jesus. Por isso, não seria considerado sequer um candidato à vaga do discípulo Judas, se tivesse estado presente no dia em que Matias foi escolhido como apóstolo. Mas a escolha de seu apostolado preenchia todos os requisitos divinos, pois o próprio Jesus o comissionou ao encontrá-lo na estrada de Damasco, quando ele se encontrou com o Senhor. Né? Paulo anunciou as boas-vindas, as boas novas, o evangelho que Cristo anunciou. Então, as cartas de Paulo são estritamente relacionadas ao evangelho de Cristo. Não é nenhuma invenção de Paulo. Certo? Ele é o conteúdo desse evangelho, é o mesmo evangelho, e é o conteúdo, é a fonte dele, é um só, é Deus. Não é invenção. Jesus que revelou esse evangelho a ele. Não, isso não poderia ter, isso pode ter acontecido em várias ocasiões da vida de Paulo. Na estrada, quando ele lá em Damasco, até o fim da sua vida. Né? Paulo diz ter tido vários encontros com o Senhor ressurreto. E a gente entende, só recapitulando as últimas lições, lembrando que quando Jesus foi assunto aos céus, teve a ascensão de Jesus, Jesus voltou ao céu, mas ele deixou com gente o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi o maior responsável por revelar os detalhes do Evangelho para Paulo. Jesus disse que o Espírito faria isso. Né? Por outro lado, isso não significa que Paulo não tenha recebido qualquer informação de homens a respeito de Jesus. Paulo convivia com discípulos, com pessoas, com outros cristãos também. Certo? Esse era o nosso remetente Paulo. Correto? Agora, para quem que Paulo enviava essas cartas? Paulo tinha alguns destinatários. Né? Paulo escreveu essas cartas para algumas igrejas. Né? Na verdade, se você pegar a sua Bíblia, lá no começo, no sumário, onde tem todos os livros da Bíblia, a gente consegue identificar. A primeira carta de Paulo está lá no livro de Romanos. Se a gente for indo até o livro de Filemão, a gente vai ver que no total são 13 cartas. Tá? Sendo que as 9 primeiras cartas foram escritas para as igrejas das regiões. E as 4 últimas são escritas para pessoas. Por isso elas são chamadas de cartas pastorais. E ao ler essas cartas, a gente tem que prestar atenção que esses escritos são cartas de verdade, são cartas escritas. Né? E cada uma delas tem um contexto. Cada um tem o seu destinatário, cada um tem um contexto, um problema da sua região que Paulo abordava. Né? Por isso que é importante a gente compreender o propósito de Paulo ao escrever essas cartas. Né? Isso é muito importante, a gente vai estar estudando isso.
Nós temos 13 cartas e hoje a gente está estudando Gálatas, a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Gálatas. Ótimo, a gente sabe que o remetente foi Paulo e a gente já sabe os destinatários. São 9 igrejas mais 4 pessoas, no total 13 cartas. Pergunto para vocês, qual era a mensagem dessas cartas? E o que essas cartas têm a ver conosco? Por que a gente está estudando essas cartas? Ótimo, boa pergunta. Embora nós não sejamos os primeiros destinatários dessas cartas, essas cartas também são destinadas a nós. Não são endereçadas a nós. As cartas de Paulo, elas são a palavra de Deus e fazem parte de uma história muito maior, que é a história da redenção. A maior e a melhor história de todas. E Deus inspirou Paulo. E ele providenciou que ele escrevesse tudo aquilo que era necessário para a igreja em todas as épocas, incluindo a igreja de hoje. Tá? Lá em 2 Timóteo, é importante que vocês leiam. Vamos abrir nossa Bíblia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo recebeu de Cristo a boa nova e compartilhou. E ele demonstrou nessas cartas como que isso deve ser vivido, né? Como que tem que ser na prática isso. E nas próximas lições nós vamos estar estudando as outras cartas de Paulo, e são temas importantes para que todos nós vejam e vivamos como Cristo, como cristãos, de uma forma autêntica. Tá? Portanto, vocês entenderam que as cartas de Paulo são o Evangelho de Jesus? Elas são inspiradas por Deus? Vocês conseguem perceber que elas são para vocês também? Para mim, para vocês? Nós somos os destinatários dessa carta, cuja mensagem são as boas novas, a história da redenção? O evangelho pregado por Paulo é o desenvolvimento do evangelho de Jesus, revelado pelo Espírito Santo, como nós vimos lá em Timóteo. Razão por que devemos vivê-lo e anunciá-lo. Sejamos gratos a Deus pelas cartas de Paulo, que tanto abençoou a Igreja de Cristo. Busquem conhecê-las para que aprendam mais dos ensinamentos de Jesus e sejam transformados por sua palavra. Nós temos um desafio agora aqui. Nós temos 13 cartas para estar estudando em 13 semanas. É um desafio meu, é um desafio seu. E juntos a gente vai estar cumprindo esse desafio. A gente vai estar lendo todas as cartas de Paulo. Espero que vocês tenham compreendido o remetente. Quem foi Paulo? Paulo se impôs, né, como autoridade de Deus, não como homem. Escreveu as cartas, elas tinham um destinatário que eram as igrejas e a mensagem principal eram voltadas às igrejas da época, mas também elas são para as igrejas de hoje. Tá? E os destinatários, além das igrejas, somos nós. Eu, você, todos nós cristãos. Espero que vocês tenham gostado desse tempo que passamos juntos estudando. Agradeço demais a companhia de vocês. Que vocês tenham um domingo abençoado. E até o próximo domingo. Um grande abraço.